Aqui vamos falar sobre o vaso de alabastro, Marcos 14, versículo 3 ao 9. E, estando ele em Betânia, assentou-se à mesa, em casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns ouvem que em si mesmo se indignaram e disseram: para que fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar-lhe aos pobres. E bramava contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tenho os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se e ungiu o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela faz será contado para a sua memória. Glória a Deus. Então aqui, esse texto maravilhoso retrata aqui Jesus, ele vai à casa de Simão para um jantar. Então, Jesus ali naquela casa, para jantar, ali estava Marta, que estava servindo, também estava Lázaro, que tinha sido ressuscitado. Então esse ali estava à mesa com Jesus. O anfitrião, que era Simão. Então eles desfrutavam desse grande banquete, desse jantar maravilhoso. Então diz a Bíblia que Maria, irmã de Marta e Lázaro, resolveu homenagear Jesus. Ali Maria, ela fez o que ninguém se esperava. Ela queria antecipar e ungir o seu corpo para o sepultamento. Ela sabia o que estava para acontecer. Então, Jesus ali, ele está ali à mesa com todos esses que eu falei, ali naquele jantar maravilhoso, e de repente, ali vem Maria. E Maria, ela traz aquele vaso de alabastro e quebra ao Senhor Jesus. Esse vaso de alabastro era como se fosse um tipo de pedra branca, um pouco rosa, e ali ela quebra aquela pedra de muito valor. Meus irmãos, ela deu algo muito precioso para o Senhor Jesus. Por que era precioso esse vaso de alabastro? O que era um vaso de alabastro? Era onde se colocava perfume. E esse vaso, ele tinha muito valor para aquela tradição judaica. Para nós entendermos, vamos entender a tradição deles. Por exemplo, uma moça, uma criança, quando ela deixava ali de ser criança e se tornava moça, as moças naquela época tinham o costume de comprar um vaso de alabastro e ali colocar um unguento, colocar um perfume. Pouco ao pouco elas iam colocando perfume, porque era tudo artesanal. Não é como hoje a grande máquina de se fazer perfume de todas as marcas. Naquela época não, era algo muito difícil. E elas guardavam para o dia do seu casamento, para o dia de núpcias, aquele perfume. Então elas passavam muito tempo guardando. Então, ali Maria, ela tem aquele muito, muito valioso, uma essência que não era comum, uma essência que não tinha em Israel. Era uma essência que era buscada na cordilheira de Himalaia. Era um arbusto seco, que ele era moído, e ali fazia o aguento, transportava ali até chegar a Israel. E esse perfume, ele era muito caro e muito raro. Ele tinha em torno de quase 500 ml, era um vidrinho pequeno, como fosse um vidrinho pequeno, um vasinho de pedra. E ali ele era avaliado
em 300 denários. Um denário era referente a um dia de trabalho. Então, praticamente é quase um ano de trabalho, né? Então representava muito dinheiro naquela época. São 300 dias de trabalho. Então, era de muito valor. O que foi que ela fez? Ela depositou até o Senhor Jesus. Ela deu o que ela tinha de mais precioso ao Senhor Jesus, em forma de agradecimento. Ali ela estava agradecendo porque Jesus tinha ressuscitado seu irmão Lázaro. Agora eu pergunto para nós nessa noite: o que é que nós temos dado ao Senhor Jesus por tamanhas bênçãos que Jesus tem feito em nossas vidas, por tamanha salvação que Deus tem nos dado? Só de nós conhecermos a verdade, de termos nosso nome escrito no livro da vida, o que é que nós temos dado? Qual será o nosso vaso de alabastro que nós temos dado para o Senhor? Então, a Bíblia fala que ela não abre aquele vaso. Ela não abriu, mas ela quebrou. Ela quebrou aquele vaso. Diz a Bíblia que ela derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Diz a Bíblia que a casa se encheu daquele perfume. Esse perfume desceu por todo o corpo de Jesus e ela ali enxugou seus pés com seus cabelos. Então, ela fez tudo isso para homenagear o Senhor Jesus. Então, Judas, ele vendo essa cena, ele ficou muito irritado, como aqui também João relata. João 12, 4-8 diz assim: então um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de trás, lhe disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo que cuidara do que tivesse aos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha na bolsa e tirava o que ali lhe lançava. Então Judas, ele ficou irritado pelo que ela fez, não porque ele tinha nenhum cuidado pelos pobres, mas porque ele queria meter a mão no dinheiro. Infelizmente, o Evangelho, muitos usam do Evangelho para meter a mão no dinheiro do povo. Quando se fala assim de igreja evangélica, muitos já dizem logo: isso só quer dinheiro. Infelizmente, tem dessas pessoas que usam o Evangelho para barguear seus dinheiros, barguear seus salários, apenas olhando para os dinheiros. Assim como ali Judas estava com Jesus, ele queria apenas o dinheiro. Ele guardava, ele era um tesoureiro, mas ele não se preocupava com o Evangelho verdadeiro. Ele queria apenas o dinheiro, como ele ficou revoltado com a ação de Maria. Então aqui, Maria, ela faz o que podia. Aqui em Marcos 14:8 tem essa palavra. Aqui Marcos 14:8, ela fez o que podia. Ela fez o que estava ao seu alcance. Maria não fez nada mais e nada menos do que estava ao seu alcance. Deus nunca vai requerer de nós o que nós não podemos dar. O que é que nós estamos fazendo para que o Evangelho alcance mais pessoas? O que será que nós estamos fazendo para o Evangelho chegar a mais e mais pessoas? O que é que nós estamos fazendo? Ao quebrar o vaso, Maria está dizendo uma coisa. Ao quebrar o vaso, Maria, ela passa uma mensagem: eu quero dar o meu melhor. Porque Maria, ela poderia apenas ali derramar e guardar aquele vaso. Aquele vaso de alabastro, um vaso de pedra. Talvez ela usou alguma coisa para quebrar, ou pode ter jogado no chão. Mas ela quebrou, porque ela queria dar o melhor para o Senhor. Ela queria dar tudo para o Senhor. Ela não queria ficar com o vaso, mas queria entregar tudo de corpo e alma para o Senhor. Aquele presente que era tão valioso, aquele unguento, aquele perfume que era tão raro. Então, ali Maria, ela deu o seu melhor.
Será se para Deus nós estamos dando o nosso melhor? Ou nós estamos dando apenas uma metade e ficando com a outra para nós, sabendo que Deus é dono de tudo? Será que quando nós fazemos as coisas para Deus, nós fazemos murmurando ou fazemos de todo o nosso coração? Será se nós fazemos as coisas para o Senhor Deus com alegria ou com tristeza? Então, o maior investimento que nós podemos fazer na vida é aquele que tem consequências na vida eterna. Esses são os maiores investimentos. Porque se nós investir nessa terra, aqui tudo é passageiro. Mas se nós investir nas coisas eternas, essas não têm fim. Essas não se acabam. A semente que multiplica não é a que comemos, mas é a que nós semeamos. Por exemplo, quando nós saímos para evangelizar, nós estamos semeando, estamos ali abrindo a terra e colocando a semente dentro. Uma hora aquela semente vai nascer. Quando nós estamos como igreja reunidas, de vez em quando vem um visitante, a semente é plantada. A semente do Senhor, ela é plantada. E no momento certo, irá nascer e dará frutos. Então, interessante mais aqui que esse texto nos traz. Toda vida que se levanta no reino de Deus para fazer alguma coisa relevante, para fazer alguma coisa para o reino de Deus, todos aqueles que se levantam para fazer a obra de Deus, eles vão encontrar críticas. Aqui Maria, ela foi criticada. Por quê? Porque ela fez algo para o Senhor Jesus. Quando nós decidimos implantar uma igreja, muitos criticam, muitos evangélicos que eram para apoiar com palavras, mas eles passam a criticar. Quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, vem as críticas. Aqui Maria foi gravemente criticada. Aqui no versículo 4 diz: e alguns ouvem em si mesmo que se indignaram, ficaram indignados com o que Maria tinha feito. Para que ela fez esse desperdício com esse unguento, porque foi que essa mulher foi gastar esse unguento? Derramou todo sobre Jesus e ainda quebrou o vaso. Para que essa mulher foi fazer isso? Então é assim. Para que este povo hoje eu fiz um convite nas redes sociais, o povo estava criticando. Mais uma igreja? Para que mais uma igreja? Para que mais uma igreja em Nova Rússia? Tem igreja demais. O povo critica. Pois é, tem que abrir mais igreja. Porque a igreja estava pregando a palavra de Deus, só fazendo coisas boas. Uma igreja não faz nada de errado. Ela está pregando a palavra, está ajudando a quem precisa. Se chegar para pedir um conselho, a gente aconselha. Está ali em local que é para adorar o Senhor Deus, para estudar a palavra, mas as pessoas criticam. Por quê? É uma boa ação. Porque é uma coisa que nós estamos fazendo com revelantes para o Senhor Deus. Uma coisa para o Senhor. E tem mais. Aqui no versículo 5, eles reclamam porque podia vender por mais de 300 dinheiro e dar aos pobres. E bramava contra ela. Eles bramavam contra ela. Além deles se indignarem, eles bramavam contra aquela mulher por ela ter feito essa boa ação. Assim as pessoas bramam contra aqueles que querem fazer algo no reino de Deus, são criticados. Quantos e quantos líderes de igreja são criticados pelos seus próprios membros, porque eles estão fazendo algo. Ao invés de criticar, podia ir lá e fazer e ajudar. Como ouvi um irmão falando hoje à tarde, na minha igreja tem uma irmãzinha que ela é muito fraca com as crianças. Eu estou orando a Deus, eu vou passar a ajudar ela com as crianças. Então, é melhor do que criticar, é ajudar. Mas o povo, quando se levanta alguém para fazer a obra de Deus, prefere-se mais criticar. Prefere-se mais
Com certeza, prefere mais criticar, mais colocar palavras de maldição do que abençoar. Muitos ficam revoltados porque as igrejas estão abertas, principalmente a nossa que está nascendo agora, uma bebezinha, vai fazer 1 ano. Ele joga muitas pedras para tentar derrubar, porque é uma bebezinha, uma igreja mais nova de Nova Russas, né? Formada de matriz, está criando-se raiz, está crescendo-se a árvore. Então, quem faz a obra de Deus recebe crítica. Então, não se abale com as críticas. Maria ali, ela nem ligou. O que ela queria era derramar aquele banho sobre o Senhor Jesus, ela ia agradecer. Ela não ouviu o que os outros diziam. E tem mais. E bramava contra ela. E no versículo 6: porque sempre tendes os pobres convosco. No versículo 6: Jesus, porém, diz: deixai para que a molestais. Então, Jesus ali, ele entra em defesa daquela mulher. Jesus, porém, diz: deixai, deixa Maria, deixa ela, o que vocês estão fazendo? Então, todo mundo criticando Maria. Então, a obra está tão grave que Jesus teve que interceder, teve que ali em defesa dela, levantou-se a voz: para que vocês molestai? Para que vocês estão molestando ela? Ela fez-me uma boa obra, ela está fazendo uma boa obra. Mas eles não entendiam. Eles só visavam o material, só visavam o dinheiro. Vale muito dinheiro, vale 300 denários. Isso é muito raro, por que tu fez isso? Mas ela ali entendia que estava dando o seu melhor para o Senhor Deus. Ela sabia em seu coração que ali ela não estava dando para um homem comum, mas ela estava dando para o próprio Deus, homem. O Deus ali encarnado estava dando o seu melhor. E assim Maria deixa o exemplo para nós darmos o nosso melhor para o Senhor Deus. De hoje em diante a gente vem sempre procurar dar o nosso melhor para o Senhor Jesus. E venhamos, assim como Maria, não escutar as críticas. Antigamente se ouvia assim muita crítica: está todo dia na igreja, só quer saber de igreja. O povo inventa crítica de todo jeito para tentar nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas os caminhos do Senhor são perfeitos. E quando nós estamos fazendo o caminho do Senhor, quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, estamos fazendo uma boa obra. Essa palavra, ela produz fé em nosso coração. Então, Maria, ela foi criticada, e nós também vamos ser criticados quando se levantarmos para fazer a obra de Deus. Não seja um crente mimado. Não seja um crente de cristal. O crente já falou qualquer coisa, já fica desanimado, já enfraquece a fé. Mas seja um crente que faz a obra de Deus, apesar das críticas. Quando eu tinha essa vontade de plantar a igreja, e quando eu falava, as pessoas começavam a criticar. Nenhuma crítica vinha: eita, graças a Deus que tem essa vontade de abrir uma igreja, Deus abençoe, vá lá pregar a palavra de Deus. Não, nunca ninguém falou isso. Só começaram a criticar: vai fazer o quê? Negócio de igreja? Para que igreja? Lá precisa de igreja, fica na tua igreja mesmo, fica no teu banco, fica no teu lugar. Vai dar muito trabalho, é muito trabalhoso trabalhar com gente. Não vai fazer a obra de Deus. Para que isso? Então, a obra de Deus, ela tem que ser feita. Não importa as críticas, as coisas que não pode esperar. Tem coisa que não podemos esperar. Não podemos esperar para o evangelizar amanhã. Temos que evangelizar hoje. Porque nós nunca vamos saber o que é que pode acontecer amanhã. Então a obra de Deus, ela não pode esperar de maneira nenhuma. Estamos evangelizando pouco? Estamos. Então que nós vamos evangelizar mais. Estamos orando pouco? Estamos. Então que nós venhamos a orar mais.
nós venhamos se esmerar e fazer mais para o Senhor Deus. Aquela mulher, ela deixa este grande exemplo. Aqui no 9 fala: em verdade vos digo, de todas as partes do mundo, aonde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então, está aqui 2000 anos depois, nós contamos o que Maria fez. 2000 anos depois. E o que é que nós vamos fazer que vai impactar gerações futuras? O que é que nós vamos fazer hoje que vai impactar as próximas gerações? O que é que nós vamos fazer para o Senhor Deus de bom que vai impactar o futuro? Então temos que fazer a obra de Deus hoje. Temos que a igreja do Senhor dá frutos hoje. A igreja do Senhor ela é obrigada a crescer. Ela é obrigada a se desenvolver. Ela é obrigada a estar seguindo os passos do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe a igreja do Senhor. Então fica aí os versículos para nós memorizarmos, evangelizarmos, orar mais.